Pronto, gente, nós já colocamos para gravar, tá? Bom dia aí a todos. Mais uma vez. Vocês estão vendo o slide? Vocês conseguem ver o slide? Também? Bora aí, Nayara, responde. Suza. Estão conseguindo ver o slide que eu já coloquei para vocês? Estou vendo, sim. É bom que também vocês estão acompanhando, né? Porque esse slide eu já coloquei para vocês no portal. Tá legal? Então, vamos lá. Deixa eu só... Se eu aumentar aí, vocês conseguem ver ele? Falem aí no áudio, tá? Que eu tô fora do chat. Susan, Tarsila, Nayara, vocês conseguem ver o slide aí bem grande? Bem, se vocês não estão me respondendo é porque sim. Estão me escutando, meninas? Sim, professora. Beleza, então. Gente, na aula passada, nós iniciamos aí na parte de toxicologia, a parte da toxicocinética, tá? E eu estava até conversando no início aí com a Nayara, antes da gente começar a gravação, né, em que parte nós paramos. Então, vocês estão vendo aí, conforme eu falei para vocês, a gente ainda está naquela parte das fases da intoxicação. Aulas passadas nós falamos da primeira fase, que foi a fase 1, que é a fase de contato, que é a fase de exposição, e a gente está prosseguindo falando sobre a toxicocinética, tá? E vocês percebem que tem alguns conceitos, na verdade, que vocês já viram na farmacocinética, e nada mais é do que uma revisão, né? Só que lá, como eu falei para vocês, a gente fala da parte dos fármacos, e aqui, né, a gente está falando a respeito do toxicante, né, ou agente tóxico, como a gente pode chamar. Só um instantinho. Tá? Vocês já pegaram na fibra livro? Já podem? Já? Como é que tá a questão do livro? Porque eu preciso passar depois uma tarefa para vocês. Não pode mentir. Eu acho que agora já está podendo, professora. Hoje, quando a gente falar, eu pergunto. Isso, vocês perguntem, tá? Depois me dá esse feedback, tá, Nera? Ok? Por quê, gente? Okay. Eu estou falando sobre isso. Porque justamente quando vocês pegarem a literatura base, conforme eu falei para vocês, né, faço questão de enfatizar, na parte de cinética, a gente vai ver o autor definindo o que é, né, a toxicocinética, tá? Ele vai falar no segundo ponto aquilo que nós falamos na aula passada, que foi sobre os mecanismos de transporte aí através da membrana. Inclusive, quando ele fala do transporte passivo, ele vai até falar da questão aí, né, do pKa e do pH importante no processo de absorção, né, de passagem. E aí ele cita, né, também o coeficiente de dissociação, o coeficiente de partição, mas também ele cita principalmente a equação de Henderson, tá? Que envolve a questão do pKa e do pH, tá, gente? Mas que a gente também vai falar depois com vocês, até porque eu passei isso em forma de atividade, que aí eu vou corrigir com vocês também online ainda, tá bom? E aí nós começamos na aula passada a falar sobre absorção, e a gente viu aqui algumas características, conforme eu estou mudando o slide aí, sobre locais de absorção do agente tóxico, né, que são muito considerados aí na toxicologia, que é o trato gastrointestinal. Então, na aula passada, nós falamos dos principais fatores que podem influenciar no processo de absorção. E aí a gente foi passando e falou também de um outro local, né, que foi a via cutânea, né, que está relacionada aí com a pele. Falamos também dos principais fatores que podem influenciar aí na via de absorção da pele, tá, gente? Aí a gente comentou vários aí que tá no slide para vocês aqui, parecem azul, né?
para quem também imprimiu ou está no computador, está acompanhando aí, tá ok? E eu acho que a gente parou aí. Conforme eu estava aqui conversando com a Nayara e a Tarsila e a Susan, que estão presentes, elas podem aí confirmar, né? Então, ficou faltando a absorção aí pela via respiratória. Sim ou não, gente? Ninguém quer falar comigo. Ninguém quer falar comigo, tá bom. Então tá, gente. A gente vai ver que quando se trata aí da cinética, né, e dos processos ainda também aí de absorção, a gente vê que a via respiratória, desculpa, ela é uma via muito importante, tá? Ela, quando a gente olha para vários tipos de intoxicante, a gente vê que ela é uma via, né, de entrada importante, né, dessas substâncias para dentro do organismo, tá? Muitas vezes nós temos partículas sólidas ou líquidas, né? Que muitas das vezes pode estar suspensa aí no ar, tá, gente? Eu falo assim, no ar atmosférico. E aí, também tem suspenso nesse ar, né? Desculpa, gases. E aí a gente pode estar entrando em contato, né? Com gases, alguns particulados, né? Que podem entrar, né, ou seja, podem adentrar aí no trato respiratório, pode causar com isso como é que a gente pode dizer? Uma intoxicação, né? Isso a gente falando lá na frente, tá? Então, gente, a gente sabe que os gases e as substâncias, né, normalmente voláteis, elas vão passar naturalmente aí pelo nosso nariz, sim ou não? Com certeza. E aí vai para a faringe, muitas das vezes aí na laringe, brônquios, traqueias, e aí pode até chegar na corrente sanguínea. Então, por isso que ela é uma via também muito importante e aí estudada, como a gente colocou aqui no slide. Quando a gente fala do trato respiratório, a gente vê aqui que é uma superfície, né? Uma superfície pulmonar de 92 metros quadrados. Então, existe aí também nessa via um alto fluxo, né, gente, sanguíneo. E aí, por isso que a gente colocou aqui, facilidade de dissolução do agente tóxico, tá? Lembrando aí nos nossos slides que esse AT, ele está se referindo ao agente tóxico, tá bom? Então, a gente tem aí, como coloquei, conforme iniciei a aula para vocês, a gente tem agentes que são passíveis aí de absorção pulmonar. Aí a gente colocou em azulzinho, como exemplo, gases e vapores, aí a gente tem o exemplo do CO2 e vapores, por exemplo, ácidos. E aí o que é legal? Porque nós, farmacêuticos, entramos muito em contato, por exemplo, quando a gente fala da toxicologia ocupacional, e a gente trabalha em laboratórios, nós temos muito contato, por exemplo, com substâncias, né, químicas que liberam vapores, pode ser ácidos, entre outros, e até mesmo outros solventes, tá, orgânicos. Ok, gente? Mas a gente também não pode esquecer desse aqui, ó, tá? Que são os aerodispersóides. Aí a gente tem como exemplo poeiras, fumos, né? Até mesmo quando a gente está próximo, a gente não fuma, mas a gente pode estar próximo de alguém aí, ou convive com alguém em casa, né? Ou no trabalho, e a gente acaba sendo, como é que eu posso dizer? Fumante passivo, né? Esse é o termo correto da gente falar. Tá, gente? Então, até aí tá tudo bem, né? Então, percebe que quando vocês forem pegar qualquer literatura da parte de toxicologia, eles vão considerar, né, a questão aí da absorção e o trato respiratório como sendo uma via importante a ser considerada. Uma outra coisa que vocês vão ler, bem importante, é o seguinte, que quando se trata de partículas, né, suspensas no ar, normalmente aquelas que têm um diâmetro menor que 1 micrômetro, tá, gente? A gente está falando de partículas, elas podem chegar até aonde? Até os alvéolos, tá, gente? Então, elas podem chegar aqui até os alvéolos, juntamente aí com o nosso ar expirado. E aí elas podem, né, ser absorvidas aí pela linfa, a literatura que também elas podem sofrer fagocitose, tá? Por macrófagos presentes aí no alvéolo, tá?
E nesse caso, né, elas são transportadas, tá? E muitas das vezes, em alguns casos, não, a gente também não pode, a gente está falando muitas das vezes do trato respiratório, mas uma parte também pode ser transportada através da boca, né? Porque quando a gente está falando, a gente está inspirando, a gente também não respira muitas das vezes assim, só pelo nariz. Grande parte mas também pela boca, tá, gente? Espera aí, só um instantinho, deixa eu parar que tem alguém pedido para entrar. Só um instante. Não sei quem é, só pede para aguardar aqui que até o slide sair rapidamente. Só um instantinho. Ah, é a Kitiane. Pronto. Estão vendo, gente, o slide? Vou aumentar um pouquinho aqui. Bom dia, Kate, seja bem-vinda, tá? Ok, gente, ficou claro aí que o trato respiratório é uma via muito importante aí como local de absorção do agente tóxico, tá? Depois eu quero que vocês dêem uma olhada lá na literatura, né, no livro, que ele vai falar, ele bota bem claro a questão das partículas, né? Aquilo que eu estava comentando no início também da aula. Eu posso ter absorção de material particulado pela essa via? Posso sim, tá? Ou seja, pela via respiratória, que é o que a gente está falando aqui, para quem entrou agora, no caso da Kate. Então, como eu falei, partículas normalmente que têm menor que 1 micrômetro, tá? Normalmente elas podem ter o que a gente chama de absorção sistêmica, tá, gente? Ok? Aí a gente vai ver que tem partículas que vai de 2 a 5 micrômetros, normalmente elas podem sofrer também fagocitose, né, por macrófagos, mas em alguns casos essas partículas elas podem, como é que eu posso dizer, sofrer ação do muco, né, o que acontece? O organismo, na forma de se proteger, muitas das vezes nosso sistema imunológico ele reconhece a presença de partículas, né, de particulados, aí começa a produzir muco, e esse muco ele também serve como um processo aí para expelir, né, esse particulado. Aí, normalmente, agora, se eu tenho uma partícula que acredito que maior que 5 micrômetros, né, como é que professora, que a gente vai eliminar ela, né? Então, muitas das vezes a eliminação pode ser pelo assopro ou pelo espirro, né? Vamos falar do espirro, que é o mais comum, tá? Que aí o espirro, vocês sabem que ele é um processo de limpeza, a própria tosse, sim ou não? Tá, gente? Ficou alguma dúvida aí, gente? Vocês querem fazer alguma dúvida relacionada a isso? Por favor, no áudio, Nayara, Tarsila, Susan, a Kate que entrou agora. Meninas, estão me escutando? Vocês estão presentes, gente? Estou lhe ouvindo, professora. Eu estou lhe ouvindo. Ah, tá. Vocês responderam no chat, né? Eu estou olhando o slide aqui. Deixa eu ver que a Kate me deu bom dia no chat. A Nayara, sem dúvidas, por enquanto, professora. E a Kate falou até agora não, né? Então, vamos lá. Então, tá. Então, vamos passar aqui. Deixa eu só passar aqui os slides. Eita! Alguém mexeu aí? Bora passar, então, para o próximo slide, né, gente? Tá? Só um instantinho aqui, gente, que eu tive um problema com o áudio, rapidinho. Não com o meu áudio aqui, mas é com o meu slide. Rapidinho, tá? Você já sabe que essas intercorrências acontecem. Rapidinho.
Pronto. Desculpa, gente, eu não consegui não aqui. Vou deixar assim, vocês estão vendo, né? Estão me escutando, né? É importante que vocês estão me escutando, vocês também estão com o slide. Não vou me deter aqui a aumentar o slide. Então, bora lá, gente. Então, vamos continuar aqui com a parte da cinética, só que a gente vai falar do movimento do agente tóxico no organismo. E esse processo vocês estudaram como distribuição, conforme está no slide, tá? Então, o que é a distribuição? Vamos relembrar. Ela é o transporte do agente tóxico a diversos tecidos pelo sangue e pela linfa, tá? E assim como a gente está vendo, né, em todos os processos que compõem a cinética, eu sempre estou colocando aí os fatores que podem influenciar aí na distribuição de um agente tóxico. Sim ou não, gente? E é claro que quando se fala de distribuição, a gente tem que lembrar aí, vocês estudaram lá como fármaco, né? Mas aí a gente tem que ver que o agente tóxico também, que pode ser um fármaco, esse fármaco pode estar dentro do medicamento, né? Na verdade, ele é um xenobiótico, tá? E assim, todo o processo que esse agente tóxico ele sofre em termos assim, ele vai sofrer absorção, né? Seja por qualquer via. E aí ele vai ser distribuído, lembra lá? Então, os xenobióticos, eles vão ser distribuídos através da onde, gente? Do sangue, né? Mas também pode ser distribuídos aí através da linfa para os mais diversos tecidos, tá? Então, percebe que, quando se trata de distribuição, ela depende muito da questão de quem, gente? Do fluxo sanguíneo e também do linfático, tá? Estou falando algumas características que a professora Daniela, eu acho que ela que deu para vocês, deve ter falado lá no processo de distribuição, tá, gente? Então, lembra que quando a gente fala de distribuição, não esqueçam que esse processo vai depender do fluxo sanguíneo e também da linfa, né? Porque a linfa também faz essa distribuição ali para os mais diversos tecidos, tá ok? Então, isso é muito importante. E é claro, outros fatores podem interferir aí, que a gente vai ver ao longo aqui do slide, né? Com certeza. A gente vai ver, por exemplo, que diferenças, né, que existe, a gente chama de diferenças regionais de pH, ele também vai interferir, assim como o coeficiente de partição, tá, gente? Até porque a gente parte do princípio de que o meu agente tóxico, ele precisa se distribuir, né, aí ao longo do organismo. Então, percebe que a questão do equilíbrio de distribuição, ele vai ser atingido mais facilmente nos tecidos que recebem grande circulação de fluidos. E aí a gente destaca quem? Né? O coração, o cérebro, o fígado, né? E claro, ele vai... E os outros órgãos, professora? Vai, mas a gente diz que, de certa forma, vai ser mais lentamente, tá? Nos órgãos que a gente chama de pouco irrigados. Ossos, que mais? Unha, outros que mais menos irrigados, dentes, né? Aí tecido adiposo, né? Menos irrigado, quando comparado a esses outros órgãos que eu acabei de falar para vocês, que é quem? O coração, o cérebro e o fígado, tá? Deu para entender aí, gente? Então, eu fiz um apanhado geral que, de certa forma, está escrito aqui no nosso slide. Então, olha só, acabei de falar. Então, o que é a distribuição? É o transporte do meu agente tóxico a diversos tecidos pelo sangue e pela linfa. Tá? E aí, eu botei aqui em vermelho quais são os fatores que podem influenciar nessa distribuição de um agente tóxico. Então, na letra A gente colocou aqui o fluxo sanguíneo através do tecido de um dado órgão, né? Repetindo, por quê, professora? Porque a gente sabe que quando se trata de distribuição, né, está implicado na questão aí do fluxo sanguíneo, né? Ou seja, o sangue ele leva, ele que distribui, e também a linfa, né, que também distribui para os mais diversos tecidos. Outro fator, peraí que tem gente querendo entrar. Vamos ver quem é que está entrando aí. É a Lívia. Peraí. Bom dia, Lívia. Espero que você está escutando bem. Tranquilo? Então, vamos lá, gente. Continuando.
Outra coisa que é muito importante que eu comentei, né, naquele resumão geral sobre distribuição, é aqui, ó, a questão da proporção de ligação às proteínas plasmáticas, tá? Esse aqui é um muito importante. Lembra que no fundo, ele foi... No fundo, não, ele foi, na verdade, vamos afirmar, ele foi um quesito lá do nosso exercício. Lembra lá? Da questão da ligação das proteínas plasmáticas. Que a gente até lembrou na aula passada o seguinte. Lembra? Vamos lá. Ah, professor, então, o agente tóxico. Tá? Agente tóxico. O que acontece? Ele vai ser absorvido, cai na corrente sanguínea. Quando ele cai na corrente sanguínea, pode acontecer duas coisas. Uma, ele vai se ligar às proteínas plasmáticas e outra parte vai ficar livre. E aí, o que vocês aprenderam lá com a professora, na farmaco? Que essa parte livre aí é que vai ser distribuída, né, para os tecidos. E essa parte livre que vai chegar lá, né, no sítio de ação, tá, gente? Então, por isso que na distribuição existe um ponto muito, assim, importante, que é a questão aí, está escrito na letra C, que é a proporção de ligação às proteínas plasmáticas. Tá? Ok? Imagina, gente, se isso também para o processo de interação é muito importante, o tipo de interação para medicamentos, que a gente chama de interação farmacocinética, que a professora deve ter comentado com vocês, tá? Interação farmacocinética por quê, professora? Imagina que existe dois fármacos que competem, né, pelo sítio de pela ligação, não vou falar sítio, mas pela ligação às proteínas plasmáticas. Então, se eu tenho um fármaco que consegue se ligar mais à proteína plasmática, o outro vai ficar na sua forma livre, né? Eu digo assim, uma maior concentração, em uma maior quantidade. E aí vocês sabem, quanto maior a dose, né, no local de ação, eu tenho uma probabilidade maior de ter aí os efeitos adversos, os efeitos tóxicos, tá, gente? Então, aqui é um ponto muito importante aí, né, na questão, essa questão aí da proporção de ligação às proteínas plasmáticas. Tá bom? Acabei de falar para vocês também, quando se fala de distribuições, a gente tem diferenças regionais aí do pH, até porque quando se fala de distribuição, né, tem muito aluno que acha assim, aqui também a gente vai ver a questão da questão do pH, claro que sim. Mas não é só na absorção? Não, né? Não é só a questão da absorção, porque a distribuição, ela também, a gente vê que o meu agente tóxico, ele está atravessando também, né, membrana plasmática, sim ou não? Ele está atravessando as células. Então, as diferenças regionais aí de pH e também a questão da propriedade físico-química muito importante, que é o coeficiente de partição óleo e água, né, que está relacionado com a solubilidade, né, dizendo mais lá na frente, está relacionado com a questão da lipossolubilidade, né, de cada substância, isso vai influenciar, ou seja, vai até facilitar o processo de distribuição, tá, do meu agente tóxico. E aqui, conforme eu falei para vocês, a questão de órgãos muito irrigados, com certeza eu vou ter um rápido equilíbrio de distribuição. E aqui eu botei o fígado, mas eu falei lá no início para vocês sobre outros, como o cérebro, o coração, né? E falei de órgãos pouco irrigados, com lento equilíbrio de distribuição, coloquei o osso, mas também falei do dente, né? Falei aí do tecido adiposo, falei das unhas, né? Então, esses aí... não que não vá chegar lá, tá? O agente tóxico ou o fármaco, tá, gente? Mas como eles são órgãos pouco irrigados, então essa distribuição ela vai ser mais lenta quando comparada aí com outros órgãos que são mais irrigados, como o fígado, coração e cérebro. Tudo bem? Alguma dúvida aí, gente, nessa parte do processo de distribuição? Vocês têm alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui para o chat, que sempre vocês... fazem perguntas ou alguma coisa no chat. E aí, alguma dúvida, Nayara, Tarsila, Suza, Kate, Lívia, alguma coisa que vocês não entenderam? Querem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, entenderam? Querem que eu comente, repita alguma coisa? Podem responder aí no chat, se vocês entenderam ou não. Nayara, até agora não. Kate, está bem. Está bem explicado até agora, professora. Nayara, nenhuma dúvida. Nenhuma, né? Suza, soltou a Suza se manifestar aí. Tem a Suza.
E a Tarsila. E a Lívia também, né? Que agora entrou. E aí, Lívia, deu para entender? Entrou agora, Lívia, deu para entender alguma coisa? A Lívia, sim, disse que sim. E a Tarsila, e a Susan, bora, quero ver vocês participarem. Vocês não podem ficar aí do outro lado só dormindo. Tô brincando, tá, gente? Ah, tá, tudo bem. Agora sim, chegou aqui a mensagem da Susan. Então tá, vamos passar para outro ponto aí que está no slide de vocês, para quem está com o slide na mão. Deixa eu só aumentar aqui o meu agora. Tá vendo aqui? Esse slide tem um gato gordo aí. Vocês viram, gente? Sim ou não? Olha esse gato gordão aí. Ai, tá bonito, gostaram dele? Esse gato tá obeso, olha aí. Olha aí, gente. Então, quando a gente está trabalhando no processo da questão da distribuição, uma coisa muito importante aí é o armazenamento em tecidos adiposos, tá, gente? Então, olha só. Conforme eu coloquei aqui escrito para vocês, os agentes tóxicos, eles são armazenados através da simples difusão física nas gorduras neutras do tecido, tá? E aí isso está relacionado com o coeficiente de partição óleo e água, tá? O que é o coeficiente de partição óleo e água? Ele mede, né, na verdade, ele é um experimento feito no laboratório que consegue, né, dizer para a gente se uma substância ela é mais lipossolúvel ou se ela é mais hidrossolúvel, tá, gente? Ok? E aí a gente coloca a questão aí do armazenamento de tecido adiposo, porque quando a gente relaciona com o coeficiente de partição óleo e água, então, quanto maior esse coeficiente de partição óleo e água, mais lipossolúvel é essa substância, tá? E aqui embaixo eu coloco o exemplo de um organo clorado. Tá? Esse aqui é estudado aí nos agrotóxicos, né? Também chamado como praguicidas. Então, os organos clorados, eles são agentes tóxicos, né? São substâncias que têm uma afinidade muito grande pelo tecido adiposo, tá? Então, eles ficam lá armazenados. Ok, gente? Então, imagina alguém que está trabalhando aí na área rural e que acaba trabalhando com esses agrotóxicos, não, que são muito lipossolúveis ao longo do dia. Então, praticamente todos os dias entrando em contato, tá? Então, esse tipo de substâncias, eles conseguem se armazenar no nosso tecido adiposo. Então, se a pessoa tem um bom tecido adiposo, igual esse gato, com certeza ele vai ficar armazenado. Então, o que acontece? Em algum momento aí, né, posterior, pode acontecer o que a gente chama de emagrecimento rápido, tá? Então, por exemplo, se tem o emagrecimento rápido, né, perda do tecido adiposo, o que pode acontecer, conforme a gente colocou aqui na seta? Um aumento da concentração plasmática, tá? Dessa substância. E aí, se eu tenho um aumento da concentração plasmática, eu posso ter aí o aumento do efeito tóxico. Tá dando para entender, gente? Sim ou não? Isso é muito importante, porque mesmo, eu não estou falando só de gente gorda, não, tá, gente? Mas eu estou falando, botei aqui, porque quem é aí obesinho, igual a professora, né, tem as chances de acumular mais, né, um agente tóxico. Mas percebe que bem aqui na caixinha, né, em rosinha que eu coloquei para vocês, eu coloquei que 20 a 50% do peso de uma pessoa é de tecido adiposo, tá? E aí é de tecido adiposo. Então, percebe aí, né, as grandes chances que existem, se a substância é muito lipossolúvel, dela se armazenar. E por algum processo patológico ou outro, qualquer essa pessoa emagrecer, eu vou ter um aumento dessa concentração plasmática, e aí, quando eu tenho um aumento dessa concentração plasmática, eu aumento a concentração, aumento a probabilidade desse meu agente tóxico, né, de estar lá no seu sítio de ação. E aí eu vou aumentar o efeito tóxico, tá, gente? Licença aqui, dá uma paradinha, tem gente pedindo para entrar. É a Paola, só um instantinho. Paola está entrando. Bom dia, Paola, seja bem-vinda à aula. Alguma dúvida aqui, gente? Relembrando sobre o armazenamento em tecido adiposo? Alguma dúvida? Que aí, se não tiver nenhuma dúvida,
a gente passa para o processo de distribuição já, de biotransformação. Tá? Gente, diante do que a Nayara falar aí a respeito do... A Nayara gostou do gato, né? Agora que eu tô vendo aqui no chat, Nayara Luiz, fofo. Também achei ele lindo. Meu gato, ele é gordinho, mas não chega a ser obeso igual a isso aí. Ele não tá aqui no quarto, senão eu já ia mostrar ele para vocês. Meu Júlio. Diante aí da possibilidade de vocês pegarem o livro, para a gente fazer logo um exercício de revisão sobre essa parte de cinética, mas eu só vou passar aí se vocês tiverem com o livro. Mas se vocês não tiverem, acho que eu vou tirar foto para vocês poderem fazer o exercício. Tá? Então, bora seguindo, gente. Vamos falar agora, relembrar aqui sobre o processo de biotransformação, tá? Então, olha aí, a biotransformação, ela também é estudada na questão da cinética, né? Conforme vocês viram aí anteriormente. Por quê? A gente vai ver que o agente tóxico, né, que é absorvido, eles são posteriormente excretados. Claro que eles não vão ficar aí por muito tempo. E aí eles podem ser excretados pela urina, eles podem ser excretados pela bile, pelas fezes, né? Até mesmo eles podem ser excretados vamos dizer, pela via aí pulmonar, no caso, pelo ar expirado. Pode pelo leite, professora? Pode. Aí a gente está falando do leite materno, ele pode, né? Suor, enfim, lágrima, até mesmo saliva, tá? Então, e aí, normalmente, quando a gente fala de substâncias químicas, elas podem ser, que a gente chama, excretadas na sua forma inalterada, mas também elas podem ser excretadas aí na sua forma alterada, ou que a gente chama de, elas foram modificadas quimicamente, tá bom? E o que acontece? Então, quando a gente fala que essas substâncias, né, que foram excretadas, foram eliminadas, e elas foram quimicamente modificadas, então a gente lembra aí que, com certeza, elas passaram pelo processo de biotransformação, tá? Sim ou não? E aí, o que é biotransformar, gente? Biotransformar significa modificar. Então, dentro do organismo, principalmente o fígado, né? Ele é o principal órgão aí de biotransformação. Tá? E aí, a gente está relembrando isso aí. Só um instantinho, gente. Estou me perguntando um negócio aqui. Tá? Tá, continuando. E aí, gente, então, é o processo de biotransformação. Então, normalmente, conforme eu coloquei aqui no slide, quando eu falo da absorção, eu vejo que eu tenho, né, que o meu agente tóxico, ele precisa ter uma lipofilicidade, ou seja, ele precisa ter uma afinidade, né, pelos lipídios, para facilitar a passagem dele, né, vamos dizer, a passagem dele através da membrana, tá? Mas, ao contrário, quando a gente vê a questão da eliminação e da excreção, né, a gente precisa ter uma característica diferente do meu agente tóxico, né, ele precisa ser hidrofílico, por isso que a gente colocou aqui hidrofilicidade, tá? Ok? Agora, quem é responsável de transformar a substância lipo em hidro, né? É o processo de biotransformação. Então, a gente tem um esqueminha aqui para mostrar para vocês, né? Que eu tenho minha substância química, SQ, substância química original, tá? E aí ela vai passar pelo processo de biotransformação, aí aqui, ó, por isso que a gente colocou aqui no meio produtos metabólicos, tá? Ou a gente vai ter duas questões. A ideia da biotransformação é modificar, eu vou ter, vamos dizer, substâncias menos ativas, tá? Para ser excretadas, ou então eu posso ter metabólicos inativos, tá, gente? Mas eu posso ter alguns casos que minha substância ela foi biotransformada e ao invés dela ficar inativa, ela teve atividade aumentada. Posso até dar um exemplo para vocês que a gente vai ver na toxicologia alimentar. Os fungos, eles produzem uma toxina chamada aflatoxina, tá, gente? E aí, essa toxina, ela é ativada, na verdade, ela é formada
através dos processos de biotransformação, tá? Só para a gente ter uma ideia geral de que realmente isso pode acontecer. Para o aluno não pensar assim, o seguinte, a biotransformação, eu vou só inativar a substância, vou fazer a modificação química, né? O fígado, principalmente, faz a modificação química para ele ser eliminado e ele fica só inativo, mas normalmente nem sempre é assim, tá? Muito pelo contrário, algumas substâncias, elas têm a sua atividade aumentada, como foi o caso aí que eu falei para vocês das aflatoxinas, que são toxinas produzidas pelo fungo. Tá ok? Entendido aí, gente? Então, ainda que, por isso que eu coloquei para vocês lembrarem aqui em vermelho, ó, substâncias pouco polares e lipossolúveis, né? Então, é aquela questão da absorção aqui, ó, da lipofilicidade. Então, olha aí, quando elas são biotransformadas, elas se transformam em substâncias polares e hidrossolúveis. Esse processo aqui que a gente está vendo, ele está facilitando o processo aí, né, de eliminação. Então, percebam como a biotransformação, ela é muito importante, tá? Ela é muito importante aí, por exemplo, eu até diria assim, que a biotransformação, quando se trata da questão de agente tóxico, ou querer que a intoxicação não aconteça, então ela é muito importante, porque é ela que está aí transformando a substância química, né, para que ela seja logo excretada. Tá, gente? Ok? Deu para entender isso? Então, o que dá para ver aqui? Que normalmente, relembrar, na verdade, que normalmente metabólito ou substâncias, né? Vou falar metabólico porque eu estou falando de produtos metabólicos, né? Que já passaram pelo processo de biotransformação. Normalmente, quando eles são encontrados aí na urina, nas fezes, geralmente eles já são produtos mais polares, eles já são produtos mais hidrossolúveis, tá? E tudo isso é para facilitar a excreção aí do xenobiótico, tá bom, gente? Deu para entender isso? É bem fácil. Não esqueça, biotransformação, na verdade, ela é toda alteração que vai ocorrer aí na estrutura química do meu agente tóxico aqui, né? Ou seja, da minha substância química, tá bom? Ok, gente? Deixa eu só parar aqui de novo, que tem alguém pedindo para entrar. É a Clícia. Pronto. A Ketiane fez uma pergunta aqui. A biotransformação transforma lipo em hidro. Poderia repetir? É isso mesmo, Kate, tá? A biotransformação, justamente a ideia é pegar substâncias que são lipossolúveis e transformar elas em hidrossolúveis. Para que isso, Kate? Justamente para facilitar o processo de eliminação dessa substância, tá? Vamos voltar aqui para o nosso slide, tá, Kate, para ficar bem explicadinho. Percebe que quando eu falo da absorção, a ideia é que eu tenha uma substância bem lipossolúvel. Por quê? Para que ela possa, né, passar, né, aí através da membrana plasmática. Ok? Sim ou não? Tá? Tá dando para entender, Kate? Acredito que sim, né? Agora, percebe que bem aqui, eu coloquei até aqui na parte do lado do slide, na parte vermelhinha, que tem uma seta amarela, eu coloquei aqui, ó, quando se trata da biotransformação, eu tenho substâncias pouco polares, né? Ou seja, pouco polares é que elas são lipossolúveis, né? Ou seja, elas são bastante lipossolúveis. Quando elas sofrem o processo de biotransformação, que aqui está em verde, elas vão se transformar em substâncias, o quê? Polares e hidrossolúveis. E tudo isso acontece, tá, gente? Justamente aquilo que eu falei, é para facilitar aí o processo de eliminação, ou seja, de excreção. Deu para entender? Ou melhor, deu para revisar isso aí? Eu falo sempre entender, né? Mas eu acredito que vocês... Deu para entender, Kate? Ah, que bacana. Desculpa, às vezes, eu demorar um pouquinho para responder, porque às vezes eu saio do chat, tá, meus amores? Eu saio aí do chat, aí eu acabo olhando aqui meus slides, né, que fica paralelo, tá? E aí, gente, uma outra coisa que é bom também a gente lembrar, já que a gente está falando de biotransformação, é que esse processo, normalmente, de biotransformação, de modificação química, ele acontece aí através de enzimas, sim ou não? Então, professora, o fígado é o principal órgão de biotransformação, sim. E aí, o que acontece? Lá dentro do fígado, a gente tem enzimas que são responsáveis por esse processo aí, né, de modificação química. Então, por isso que a gente fala que a biotransformação de substâncias químicas, ela é catalisada por enzimas aí, né, que vão metabolizar, ou seja, que vão modificar essas substâncias, que, né,
que vão sofrer esse processo aí de biotransformação, certo? Então, eu acho, deixa eu ver se eu coloquei aqui no próximo slide, por isso que eu coloquei aqui, ó, daí vocês viram nas aulas anteriores que quando se trata de biotransformação, didaticamente, elas são divididas em fases, né? Lembra lá a professora falando? Fase 1 e fase 2, né? E aí, quando a gente fala de fase 1, normalmente, aqui eu coloquei algumas características, ó, conferem polaridade ao xenobiótico, a gente até falou isso no slide passado. Quais são as principais reações, professora, né? A professora falou também. Quais são as principais reações químicas, né, que acontecem? Tá aqui, ó, no item 2, reações de oxidação, redução e hidrólise, tá? E aí, quando a gente lembra dessas reações aqui, existe o que a gente chama de inserção de grupamentos. Por quê? A gente não viu no slide passado, relembrou que as principais, né? O que o processo de biotransformação ele faz? Ele modifica o meu agente tóxico, ele modifica quimicamente, tá, gente? Lembra lá? Então, existe o que a gente chama de reações químicas, e a gente não pode esquecer da inserção de grupamentos. Então, quais são os principais grupamentos que são colocados na molécula para que haja o processo de modificação? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, o grupo aqui, ó. Enxofre. O grupo aqui, oxigênio, hidrogênio, hidroxila. O grupo aqui, amônio. E também o grupo, né, carboxila. Tá, gente? Deu para entender? Normalmente, nessa fase 1, quimicamente falando, há o que a gente chama de caráter eletrofílico, né? E aí, muitas das vezes, pode conferir nesse processo um aspecto de toxicidade aí no fígado, principalmente quando tem a presença de grupos de inserção de oxigênio, tá? Ok? Tá, gente? É por isso que a gente colocou aqui um caráter eletrofílico, pode conferir maior toxicidade, mas em alguns casos, tá? Alguns casos aqui de toxicidade, como eu falei, dos fungos, né, que são, por exemplo, toxinas produzidas por fungos que são ativadas aí no fígado. Gente, só um instantinho, tá me fazendo uma pergunta aqui em casa, rapidinho. Só um instantinho, para me parar aqui, vou usar, eu já volto. Tá, gente, desculpa aí a paradinha, tá? Ok, gente? Alguma dúvida até aí nesse processo de biotransformação? Aí percebam que bem aqui, quando eu falei de bioativação, né? Lembra lá que no slide anterior eu falei assim, ó, quando uma substância química, posso até voltar aqui, ó. Quando uma substância química original, né, ela é biotransformada, eu tenho meus produtos metabólicos. Esses metabólitos, eles podem ser menos ativos, eles podem ser inativos, né, que é a ideia principal da biotransformação, mas ele também pode ter a sua atividade aumentada. E aí eu botei alguns exemplos aqui de algumas substâncias como a amitriptilina, clordiazepóxido, codeína, diazepam, tá? Digitotoxina, metanfetamina e paration, tá? Normalmente essas substâncias, elas sofrem bioativação, tá? Muitas das vezes elas entram no nosso organismo, né? Passam pelo processo de biotransformação e aí sim elas são ativadas, tá, gente? Ok? Lembra lá da professora falando isso? A codeína, por exemplo, como eu coloquei aqui, biotransformada em quem? Em morfina. E a morfina, ela é ativa? Sim, ela é ativa no nosso organismo. Só para que vocês lembrem aí desse processo de bioativação. Alguma pergunta aí, gente? Até aqui tudo bem até agora? Alguma dúvida? Podemos então continuar, né?
talvez aqui no processo de biotransformação, de fase 1, né, talvez o tipo de reação que a professora mais enfatizou lá na farmacologia foi as reações de oxidação, né? Nesse processo aí, vale lembrar que quando a gente fala de oxidação, as enzimas aí que a professora talvez mais falou foi sobre o sistema citocromo P450, né, que são as chamadas CYP, tá, gente? Elas são, vamos dizer, as enzimas de maior importância aí nas reações de fase 1 de biotransformação, tá? Principalmente de xenobióticos lipofílicos, tá? Então, essas enzimas, juntamente lá, lembra lá como a professora falou, com NAD, pH, né? Com os NADH da vida, elas fazem parte daquele processo lá, né, de reações químicas, que muitas das vezes vão inserir primeiramente, uma das primeiras inserções de grupamentos que acontecem, aí no processo de oxidação, é a inserção de quem? De uma hidroxila. Lembra lá da professora falando? Tá? Lembra lá dela falando sobre isso? Com certeza, né, gente? Então, eu estou relembrando aí para vocês, né, como a gente falou, porque nas reações de biotransformação de fase 1, a reação de oxidação, ela é uma das mais faladas. Mas a professora também deve ter falado também da redução, eu acredito, tá? Que depois das reações de oxidação, a redução também ela é estudada, né? Então, a gente tem o citocromo P450, que ele também vai fazer o que a gente chama de catalisar, né, algumas reações aí de redução. Então, normalmente essas reações, elas vão acontecer de redução, o que a gente chama de concentrações baixas aí de oxigênio, tá? A gente tem exemplos aí de, só título de lembrança, tá, gente? Azo-redução, nitro-redução, tá? A gente tem desalogenação redutiva, tá? Então, a gente tem esses exemplos químicos, né, de reações que acontecem aí na fase 1, tá, gente? Acho que deu para dar uma lembrada, sim ou não? E bem aqui eu trago também um resuminho no próximo slide, mostrando, mas é um resumão mesmo, você percebe que no próximo slide aqui, que é o 21º para a gente tem o processo de absorção, em laranja a gente vai ter o processo de biotransformação que a gente está falando, e no final a gente tem o processo de excreção. Então, a biotransformação, ela é dividida em fase 1 e fase 2, tá? A gente acabou de falar aqui que a fase 1, as principais reações são de oxidação, redução, e a gente também tem hidrólise, né? Comentei um pouquinho a mais aqui sobre a oxidação e a redução. Mas, percebe que nesse processo de fase 1, de oxidação e redução, eu já posso ter, né, a inserção de grupamentos químicos, e aí, ó, o meu xenobiótico ou o meu agente tóxico pode ser diretamente excretado, né, mas ainda assim, né, nesses processos aqui que acontece de fase 1, né, a minha mesma substância que sofreu, por exemplo, oxidação, ela também pode sofrer o processo de fase 2, que a gente chama de processo de conjugação. E aqui, entre parênteses, eu coloquei para vocês lembrarem, tá, gente? As diversas reações de conjugação que acontecem. Olha aqui, ó. A gente tem a glicoronidação, para quem está acompanhando no slide, a gente tem a sulfatação, a acetilação, a metilação, a glutationa, né, a inserção de glutationa e também de alguns aminoácidos, tá? Então, essas reações aqui que eu acabei de falar são as reações de fase 2, né? Então, são aquelas, né, que as moléculas do meu agente tóxico, elas são complexadas, tá, gente, com outras moléculas, né, que são sintetizadas aonde? No próprio organismo, tá? Então, eu coloquei para vocês as principais. Deu para relembrar aí, gente? Alguma pergunta aí? E aí, rapidinho, para terminar esse esquema, a gente vê que a ideia aqui é pegar, ó, né, a minha substância que é lipofílica, e no final, quando tem o processo de biotransformação, passa por reações de fase 1, né, ou fase 2, aí o que acontece? Eu vou ter minha substância mais hidrofílica, e no final tudo isso é para facilitar o processo de excreção. E aí, gente, deu para entender?
Nayara está dizendo que sim. E o restante, deu para entender? Deu para relembrar? Olha, gente, eu não estou indo assim muito a fundo, né? Explicando reação por reação da cinética. Até porque também vou passar um exercíciozinho, mas eu entendo que vocês já deram isso na farmacologia, né? E aí, por isso que eu não estou falando de cada reação, para não ficar também uma coisa muito, vou dizer assim, muito detalhada. Até a ideia, né, professora? Quanto mais detalhado, melhor que a gente vai explicar, né? Mas também vai ficar muito demorado. E partindo do princípio que vocês vão ter exercícios, tem a literatura básica, que é o livro, e vocês já deram isso na farmaco, tá? Aí eu só estou relembrando alguns pontos aí que são importantes. Tudo bem? Espero que esteja dando para vocês entenderem. Tá entendendo aí, Nayara, Tarsila, Suza, para quem está presente na nossa aula, Kate, Lívia, a Paola, a Clícia. Pode dizer sim ou não aí no chat. Se vocês não estiverem entendendo, se tiver alguma dúvida, vocês podem me interromper, tá, gente? A Nayara disse que sim. Então, sim. Sem dúvidas a Kate. Então, a gente vai continuar aí com o processo de inscrição. Enfim, vou passar aqui para o slide. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês deixam escrito aí no slide, no chat, que a gente vai. Aí, porque eu não vou, até porque a Nayara me falou que vocês não podem se atrasar muito hoje. Daqui a pouco a gente vai entrar na aula de como é? De controle de qualidade, que vocês vão ter estágio hoje, né, gente? Então, bora lá. Pelo menos a gente termina essa aula hoje aí. Olha só. Outro ponto da cinética muito importante aí na fase 2 é a excreção, né, gente? Então, aí no slide eu já defini o que é a excreção. É um processo pelo qual a substância é eliminada aí do organismo, tá? Vocês viram que, na verdade, os rins, ele tem, na verdade, né, desde a fisiologia vocês viram que os rins, ele tem um papel muito importante que a gente chama no processo de eliminação, né? O professor até usou a palavra depurador, né? Então, na verdade, os rins, ele é o depurador do sangue, né? Aquele que vai limpando, vamos falar assim, né? Justamente depurador do sangue para ajudar aí na excreção de substâncias, tá? Principalmente substâncias polares e hidrossolúveis, que esse é o papel. Então, por isso que bem aqui eu coloquei aqui, ó, principais vias de excreção. A gente está falando aqui dos rins, principalmente, que é a urinária. Então, a ideia é excretar substâncias aí que são hidrossolúveis, tá, gente? Ok? E aí, o que a gente vai relembrar aqui, principalmente dos rins, quais são, né, gente, os principais mecanismos que estão envolvidos aí na formação da urina. Só um instantinho. Você quer perguntar alguma coisa? Não? Tá bom. Você é meu esposo. Desculpa, gente. É que ele entrou no quarto e ficou me olhando. Eu acho que ele queria saber se eu estava falando alguma coisa errada para vocês, que ele é farmacêutico também, né? Me senti até fiscalizada agora. Como diz vocês, eu que lute, né? Eu é que lute. Não é isso? Então, assim, deixa eu ver, que eu até perdi aqui. Então, a gente está falando dos rins aí como principal órgão, e a gente falou até de depurador, né? Esses termos vocês vão ver na fisiologia, no livro do César Yoga, a maioria dos livros eles trazem esse termo aí. Então, gente, só uma coisa que eu acho importante a gente relembrar em termos de excreção são os 3 mecanismos que estão envolvidos aí na formação, né, da urina, tá? Então, quando eu falo de mecanismo de formação da urina, tá, meus amores? Então, eu entendo que esses mecanismos, eles são importantes aí para o processo de excreção dessas substâncias, né? Lembra lá? Quem são? A gente tem a filtração glomerular, a gente tem a reabsorção tubular e a gente tem a secreção tubular. Eu acho que eu coloquei aqui no próximo slide. Deixa eu voltar aqui para o meu slide para que eu possa passar, tá? Agora, claro, antes de eu passar para esse slide, eu estou falando muito dos rins, né? Os rins, ele é o principal órgão de excreção, tá? Então, aqui pela urina. Mas a gente tem outras, tem fecal, não absorvida no trato gastrointestinal, no caso pelas fezes, mas o pulmão também, ele é responsável aí pela eliminação, tá? De substâncias. Então, tá aqui, olha, gente, isso que eu falei aqui para vocês, ó. Então, como o rins é principal, é claro que ele vai ser tema de todos os livros, né? Principal órgão de
de eliminação e de excreção. Então, a gente está aqui o nosso querido rins. Então, olha aqui os processos que eu acabei de falar para vocês. Na letra A, a gente tem aí o processo de filtração glomerular. Aí eu coloquei o B, que é a secreção tubular, e no próximo slide, vocês vão ver que a gente tem o processo de reabsorção. Então, assim, de uma maneira bem resumida, eu coloquei itens, né, numerados, de 1 a 5, de 1 a 4, e depois no outro eu coloquei de 1 a 3, para vocês relembrarem o que é o processo de filtração glomerular e de secreção tubular. Fisiologicamente, esses processos acontecem, né? Que, na verdade, eles são contínuos. E a fisiologia, de certa forma, colocou isso de forma aqui separada e didática para a gente poder entender esses processos. Importante a gente relembrar algumas características. Lembra lá? Quando a gente fala desses capilares glomerulares, para a gente entender esses mecanismos, tá, gente? Quando a gente fala desses capilares glomerulares, normalmente, eles possuem aqueles grandes poros que o professor de fisiologia falou para vocês. E aí, esses poros passam todos os elementos contidos aí no sangue, exceto, é claro, com exceção de algumas estruturas. Por exemplo, como os elementos figurados do sangue, né? E algumas moléculas de proteínas que não passam, porque as proteínas são macromoléculas, então elas não passam. Se elas passarem por esses processos aí, com certeza a gente está com alguma patologia, né, relacionada aí aos rins, tá? Algum dano que a gente renal. O que vale ressaltar, já que a gente está falando de proteína, é que se, por exemplo, se eu tenho meu agente tóxico que está ligado, tá, a proteínas plasmáticas, né, lembra lá? Quando o meu agente tóxico, ele é absorvido, ele cai na corrente sanguínea, né, para o processo de distribuição, uma parte se liga às proteínas e a outra parte fica livre. Aí, o que acontece que a gente tem que lembrar aí? Que se eu tenho o meu agente tóxico ligado a proteínas, tá, ele não vai passar também aí por esses capilares, tá, ou seja, por esses grandes poros. Tudo bem, gente? Por quê? Lembra lá, o Derek está entrando. Bom dia, Derek. Seja bem-vindo. Então, não vai passar, tá? Não vai passar. Lembra que eu falei para vocês que, normalmente, os capilares glomerulares, eles são grandes, né? Eles possuem grandes poros, mas nem todos os elementos que estão contidos no sangue vão passar por esses poros. Aí, por exemplo, os elementos figurados que a gente está falando são, por exemplo, as nossas células do sangue. Hemácia vai passar? Não. Vai passar proteína? Não, porque são muito grandes. Então, logicamente, a gente pensa, então, o fármaco que está ligado à proteína, ele não vai passar, tá bom, gente? Isso é muito importante. Ah, professora, e se passar? Se passar proteínas, por exemplo, se detectar proteína, vocês vão ver, eu acho que ao longo, com o professor Edgar também, isso aí, se passar proteína ali na urina, principalmente algumas proteínas como albumina, porque está tendo algum problema, né? A gente sabe que tem algum problema. Pode até passar, mas na forma ínfima, em grandes quantidades já tem algum problema aí renal, tá? Então, gente, é isso que eu falei. Os agentes tóxicos que estão ligados a proteínas, eles não vão ser filtrados por causa do tamanho, tá? Do seu tamanho. Então, eles vão ter uma maior permanência aí no organismo, vão ficar no sangue, tá bom? Então, o que acontece? Vamos relembrar que após aí a filtração, as partículas, né, que são hidrossolúveis, elas são excretadas com a urina, enquanto as moléculas lipossolúveis, elas vão ser reabsorvidas. Então, se eu ainda tiver uma molécula que ela tiver muita lipossolubilidade, em vez dela ser excretada com a urina, ela pode ser o quê? Reabsorvida, tá? E isso vai acontecer lá no túbulo proximal, tá? E aí, o que pode acontecer? Ela vai cair novamente aí na circulação sistêmica. Tá, gente? Tá dando para relembrar isso? Por que eu estou fazendo esse pequeno apanhado? É só um resumo que a professora falou. Então, olha só. Vamos pegar os mecanismos. Letra A é a filtração glomerular, né? O que vocês aprenderam aí em relação à filtração glomerular? Então, ele é um processo passivo, né, gente? Aí, ele não há gasto de energia. A gente viu aí que no processo de filtração há um grande diâmetro dos poros dos capilares glomerulares, tá? Passam todos os elementos, menos, né, aqui o agente tóxico, AT significa agente tóxico, para quem está com slide é para poder escrever, né, o agente tóxico proteína não passa, uma molécula muito grande, não vai passar por esses poros. 5, as hidro, ou seja, o que quer dizer com as hidros? As substâncias que são hidrossolúveis
elas vão ser excretadas pela urina. E, no caso daquelas que ainda são muito lipossolúveis, elas vão ser reabsorvidas aonde? Próximo ao túbulo proximal. Tá dando para entender, gente, esse raciocínio? Eu estou tentando, assim, resumir o mais rápido possível para que vocês possam entender. Tá, gente? Sim ou não? Ninguém liga para mim. Ah, então tá. Ah, sim. Já que vocês ligam para mim, uma outra coisa importante que vocês precisam relembrar aí é a questão do pH, tá, gente? Então, a questão da reabsorção é muito importante a gente levar em consideração o pH. A professora deve ter falado isso, vamos relembrar. A urina, ela tem um pH ácido, né, gente? Lembra lá? A professora deve ter falado, professor de fisiologia. Então, vale a pena a gente lembrar que a excreção ou a eliminação aí de substâncias de natureza ácida ou básica também, né? Ela sofre grande influência aí do pH, tá? Que pH a gente está falando? Do pH da urina. A gente está falando aí do processo de excreção. Por quê, gente? Porque, imagine que eu vou ter umas substâncias, né, na urina que ela vai estar, o quê? Ionizada. Então, imagina que eu tenho uma substância aí na urina que ela está ionizada. Será que ela vai conseguir ser absorvida? A gente poderia se perguntar isso, né? Então, tá ali. A substância passou por todos os mecanismos que a gente está vendo aqui, ó, né? E ela pode chegar lá na urina, né? Ou aí ao longo do trato, também gastrointestinal já dos rins, né? E o que acontece? Chegando lá, essa substância, ela pode sofrer o processo de reabsorção? Pode, até porque a gente viu aqui no processo de filtração glomerular, no item 5, as substâncias que são hidro, normalmente elas são excretadas pela urina, mas as que são lipo, elas podem sofrer um processo de reabsorção. Agora, é claro que esse processo de reabsorção vai depender do pH, tá, gente? Porque a gente sabe que se eu tiver uma molécula que ela está ionizada, ela não vai sofrer processo de reabsorção, tá? Então, por quê? Lembra lá? Moléculas que estão ionizadas, elas têm dificuldade de atravessar a membrana plasmática. Deu para relembrar isso, gente? Então, nunca esqueçam. A excreção de substâncias, elas sempre vai, vamos dizer, sempre vai levar em conta o pH dessa substância, se ela é ácida ou se ela é básica, né? Porque isso vai sofrer influência aí no processo de reabsorção também. Deu para lembrar isso, gente? Sim ou não? Ou não? Sim ou não? Estão caladinhos. Sim, né? Por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente está falando de intoxicação. Por exemplo, no caso de emergência, alguns médicos, quando a pessoa está intoxicada, né? E aí ele descobre, né, o caráter, tipo assim, quem foi o agente tóxico que está causando a intoxicação. Então, o que acontece? Os médicos, eles podem elevar o pH, tá? Como é que eles vão elevar o pH, professor da urina? Eles vão administrar bicarbonato de sódio. Então, o que acontece? Eu administro bicarbonato de sódio, eu deixo a urina mais alcalina. Então, se a minha substância é ácida, como dizer que ele descobriu que é ácido, né? Tem que ser, né? Já que ele está dando bicarbonato para a pessoa. Aí, o que acontece? Essa substância, ela vai se ionizar, porque ela está em pH básico, né? Que ele aumentou o pH. E aí, o que acontece? Rapidamente, né, essa substância ela vai ser excretada. Então, o médico ele faz isso justamente para facilitar, na verdade, não facilitar, mas para aumentar a excreção. Tá, gente? Então, eles fazem a elevação do pH, aí eles administram bicarbonato de sódio, aumenta a ionização dessa substância de caráter ácido, né? Por exemplo, intoxicação por barbitúrico, né? O barbitúrico é ácido, tá? E aí facilita a excreção. Deu para entender isso, gente? Como é importante a gente estudar esses processos? Deu, né? O pessoal está dizendo que deu, então vamos continuar. Então, olha só. Então, a gente viu o processo de filtração glomerular. E agora a gente está vendo o processo de secreção tubular.
Quando acontece o processo de secreção tubular, a gente vê algumas características importantes para relembrar. Há gasto de energia, ele vai contra um gradiente de concentração diferente da filtração, né, que é passiva. Ele tem uma cinética de saturação, né, existe um nível aí de secreção, mas também ele é um processo muito rápido. Vamos ver aqui o processo de reabsorção tubular. A maioria ocorre por processos passivos, ele pode haver transporte ativo, só no caso aí de moléculas como de glicose e ácido úrico, e ele deve ser lipofílico e não carregado, né, para que haja esse processo de tubular. Ó, esse item que a gente discutiu muito, deve ser lipofílica, porque a gente está falando de processo de reabsorção, né? Ou seja, a substância foi absorvida, distribuída, e ela já está lá para ser excretada. Ah, mas ela pode ser reabsorvida? Pode. Se ela for muito lipofílica, ela pode. E se ela não estiver carregada, gente, eu quero dizer que ela não deve estar ionizada, tá? Se ela estiver ionizada, ela não vai ser reabsorvida, tá? Lembra lá? Existe dificuldade. Gente, bem aqui, deixa eu diminuir esse outro slide aqui. Vocês estão vendo, né? Eu gosto muito desse slide, porque a gente está mostrando aqui o glomérulo, né? A cápsula de Balmer. Aí aqui as cores, assim, rosinha, está mostrando parte do túbulo contorcido proximal. Aí a gente em verdezinho aqui está mostrando a alça de Henle, tá? Aqui em laranja, a gente está mostrando o tubo contornado distal. E bem aqui, tá? O tubo coletor. Eu achei até engraçadinho na nossa aula de controle de qualidade, que vocês chamaram alça de Henle, né? Para aquela a alça de platina lá, né? Que eu achei bem engraçado, deixei para comentar agora, né? Para vocês lembrarem que alguns colocaram alça de Henle, mas aquela alça não é de Henle, tá, gente? Eu deixei só para comentar agora. E aí, olha só, e a gente tem o tubo coletor. Então, percebe isso aqui que vocês viram na fisiologia. Então, aqui, onde acontecem esses processos aqui, professora, que a senhora está lembrando, olha, filtração, tá vendo? Filtração, secreção e reabsorção, nessas partes aqui, ó. Bem aqui, né, aqui na cápsula, no glomérulo, acontece o processo de filtração. Bem aqui, eu já começo a ter o processo de reabsorção, tá? Processos também de reabsorção podem acontecer, principalmente reabsorção de água aqui na parte do tubo coletor e também na alça. E o processo de secreção, aqui, ó, secreção tubular, tá? Que é esse segundo ponto que a gente viu, pode acontecer aqui no tubo contornado distal, próximo aqui a esse capilar, que a gente chama de capilar peritubular. Então, os processos de secreção, eles são rápidos aqui, mas eles podem acontecer. Tá, gente? Não sei se vocês gostaram aí do videozinho mostrando. Esse aqui, né, já que a gente está falando da excreção, também mostra, eu tirei do livro de farmacologia, acho que foi do Gulam, para mostrar para vocês, olha só, imagina a gente tem um agente tóxico, aí aqui a gente está colocando em azulzinho, como se fosse um fármaco no sangue, tá vendo, meus amores? E aí o que acontece, olha, essas bolinhas estão entrando e percebe que bem aqui a gente tem, está acontecendo o número 1, que é a filtração glomerular, olha aí, né, então bem aqui, sim ou não? Então, fármacos podem passar. Agora, se esse fármaco estiver ligado à proteína, ele não vai passar, tá, gente? Não vai ser filtrado aqui, não vai passar para filtrado, que a gente fala, a substância passando daqui para cá, tanto que a seta continua. E aí percebe, olha, que vai todo, né, nesse processo aqui. Bem aqui nós temos o túbulo proximal, lembra que a gente falou que pode já acontecer o processo de reabsorção aqui, tá? Mas olha só, que legal, lembra daquele capilar peritubular que eu mostrei para vocês? Então, a gente tem fármaco passando aqui também. Então, o fármaco, ele pode, por processo de secreção tubular, muitas das vezes esse transporte pode ser ativo também, né, o passivo, ele passa daqui para cá, olha. Tá? Mas também percebe que pode também acontecer o processo de reabsorção tubular. Ele passa daqui para lá. Lembra lá? Que para acontecer o processo de reabsorção, ele precisa estar o quê? Esse fármaco, ele precisa estar o quê? Ele precisa não estar ionizado e ele precisa ser muito lipossolúvel para que ele possa ser o quê? Reabsorvido, tá, gente? Então, essa aqui é uma maneira simplificada de mostrar como acontece esse processo aqui que a gente viu no slide anterior. O processo de filtração, de reabsorção e secreção, tá?
que aí secreção ele acontece aqui, principalmente próximo ao túbulo contornado distal, também uma parte do contornado proximal, né? A ida e a volta das substâncias, tá, gente? E quando a gente fala do tubo coletor e da alça de Helen, a absorção que acontece principalmente é a absorção de água. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Porque o nosso próximo slide aí, obrigada. Tá, gente? Então, esses são os principais lembranças aí que eu quero revisar com vocês quanto aos aspectos da cinética. Tá, gente? Alguma dúvida aí, gente? Deu para relembrar um pouquinho sobre esses processos? Alguma dúvida, algum comentário? Até porque a gente vai entrar agora no nosso intervalo, né? Já são 9h40. Nayara, Tarsila, Susan, Kate, Lívia, Paola, o Derek. Alguma dúvida aí, gente? Ninguém me responde. Ah, começaram, até que enfim. Ah, que bom. Que olha aí, a Paula. Até agora tá ok, tô entendendo. Ainda deu um sorriso, professor. Que bom. Então tá, gente. Então a gente termina essa parte da cinética. Na próxima aula, a gente já vai começar o processo da toxicodinâmica, tá? Então a gente terminou o capítulo 2 e a gente vai passar para o capítulo 3. Tá bom? Mas aí a toxicodinâmica ela é um pouquinho mais rápida, tá? Se a professora também não falar muito. Tá ok? Aí a gente vai dar um intervalo aí para vocês. A aula começa às 9h55 de novo, né? É o tempo que vocês dão uma lanchada, eu vou tomar meu lanche, meu danoninho, porque eu sou criança. E aí depois a gente volta. Tá, gente? Então eu vou parar aqui a gravação. E aí vocês já voltam com o link lá da aula de controle de qualidade. Um abraço.